só esperando um pouquinho, ver se entra mais gente. Como tá o som, como tá o áudio? Ouvindo bem, vendo bem, como tá? Sinalizem aí pra mim, por favor. Ellen, fala aí pra mim, por favor, o som tá melhor? Agora tô falando um pouco mais perto, um pouco mais forte. Digam aí se melhora assim, melhora um pouquinho o som. Como tá? Então, hoje, bem-vindos a todos aí que estão aí presentes. A gente hoje está começando aqui com 5 pessoas. Convidem seus amigos, convidem as pessoas aí que vocês acham que podem se interessar por esse tema. Ajudem aí se vocês gostam desses assuntos, dos conteúdos que eu estou colocando. Compartilhem, convidem os amigos para assistirem com você essa live. Hoje a gente vai falar sobre somatização e cura. Esse é um primeiro vídeo de uma série que eu quero fazer, começando hoje. Isso foi um resultado de uma enquete que eu fiz lá no grupo do Telegram, que é um grupo onde eu compartilho conteúdos, me comunico com as pessoas, tal. Se tiver interesse depois em participar desse grupo, é www.deniselias.com.br/telegram. Lá você vai encontrar o link para participar. Então vamos lá. Eu queria começar esse vídeo aqui, como a gente vai falar agora sobre esse assunto que é tão intenso, tão denso, tão complexo, né? Que é somatização e cura. Eu quero fazer uma pergunta para vocês, me ajudem aí. Quem que me ajuda a responder essa? Já está perguntando aí, cura física ou espiritual? Vamos falar de tudo, vamos falar dos dois aspectos. Para entrar nisso, Carla, até me ajuda aí. Eu quero fazer uma pergunta para vocês que é: o que é saúde? O que é saúde? Digam aí. Como vocês definem saúde? Como será que a gente pode definir o que é saúde? Quem arrisca me ajudar aí? É uma definição que a gente tem uma ideia, né? Tem uma noção do que é. A gente tem uma interpretação muito pessoal e cotidiana do que é saúde. Tô com saúde, tô doente, né? Mas eu quero uma definição. O que é saúde? Quem me ajuda aí? Quem arrisca falar alguma coisa? Estar em equilíbrio, disse a Carla. Estar em equilíbrio. Mas estar em equilíbrio com relação a quê, Carla? Que estar em equilíbrio não dá uma sensação que não é nem bom nem mal? Né? Não é...
estar em equilíbrio não pressupõe dois polos e a gente está no meio? O que é bem-estar? Né? Aqui ó, tem duas pessoas falando que é um estado de bem-estar, ou bem-estar nos níveis físico, biológico, mental e espiritual. O que é equilíbrio físico e emocional? O que é esse bem-estar? É uma coisa difícil de... É uma coisa difícil da gente definir, né? Quem arrisca alguma aí? Quem arrisca alguma coisa? Então, olha só que coisa, né? A gente tá aqui na live falando com um monte de gente. A gente está falando hoje aqui na live do Instagram, falando sobre somatização e cura. Então, fluidez. Fluidez. Eu gosto bastante dessa visão. Vamos dizer temporariamente aqui, porque eu acho que esse assunto é tão complexo que a gente não tem uma posição definitiva sobre isso, não tem uma definição tão última assim que a gente não pode questionar, né? Boa noite, Ana Paula. Eu acho que a Roberta deu uma definição bem interessante aqui, que é fluidez. Eu gosto de dizer isso, que saúde é fluxo e alguma patologia é estagnação, né? Deixa eu ver aqui. O estado de equilíbrio dinâmico entre o organismo e seu ambiente, o qual mantém as características estruturais e funcionais do organismo dentro dos limites normais para sua forma divina de vida e para sua... Cortou o fim aí. Mas é quase impossível manter a saúde intacta. Então, primeira coisa, vamos estabelecer aqui um combinado, vamos combinar que quando a gente fala de saúde, a gente está falando de vários aspectos. A gente pode falar de saúde física, saúde emocional, saúde mental, saúde financeira, saúde profissional, saúde social, saúde espiritual, né? Pelo menos aí umas sete categorias de saúde, né? E outra coisa, além dessa multiplicidade de aspectos, a gente também tem uma coisa que é o que é bem-estar para mim é diferente do que é bem-estar para você, que é diferente do que é bem-estar para outras pessoas, né? Então, para cada critério desse pode variar, né? Pode ser que para mim saúde física signifique eu ter o meu corpo simplesmente assim apto a trabalhar, acordar de manhã, tomar meu café, pegar o carro, ir para o trabalho lá, voltar para casa e dormir. Pronto, isso é saúde. Meu corpo está funcionando, tudo bem. Para outras pessoas, ter saúde física significa ter um físico mais preparado, ter uma capacidade respiratória mais ampliada, ter uma capacidade do coração voltar o batimento cardíaco para o padrão normal mais rapidamente, né? Pode ser ter uma resistência maior ao pegar alguma doença, né? Então varia demais, né? A saúde financeira para uma pessoa pode ser simplesmente pagar as contas ali, empatar e está tudo bem. Saúde financeira para outras pessoas pode significar ter um lucro extraordinário todo ano, né? Ter uma outra grandeza aí. Ó o Lauro aí, grande Lauro, boa noite, que bom que você está aí, bem-vindo. O Lauro é um cara que manja muito dessas coisas, manja muito desses assuntos. Ele e a esposa, eles fazem um trabalho muito bacana de acompanhamento psicoterapêutico associado à nutrição. Vale a pena conhecer, sigam o Instagram do Lauro, que vale a pena. Além dele ser um cara gente finíssima, meu colega de pós-graduação. Mas então,
né, essa definição do o que é saúde é muito complexa, né? Mas por enquanto vamos ficar com essa definição que a gente está estabelecendo aqui, que é uma questão de fluidez. Quando a gente, em todos esses aspectos, a coisa flui, né? Então, na saúde física, o nosso corpo tem uma fluidez de funcionamento, a gente tem níveis saudáveis para aquilo que a gente se pretende a fazer no dia a dia, né? Se eu vou ser um atleta, a minha saúde tem que acompanhar esse ritmo. Se eu sou uma pessoa que tem um ritmo de vida mais tradicional, mais comum, então a gente não precisa ter os mesmos índices de um atleta, né? Então isso é uma fluidez. Agora, quando o meu corpo ele para de responder em algum momento, por algum motivo, a coisa não flui mais, né, tão bem. Então eu tenho uma tosse recorrente, eu tenho uma gripe, enfim, qualquer doença, qualquer manifestação física ou qualquer mau funcionamento da nossa estrutura física, ela dá essa sensação de interrupção de fluxo, né? Então vamos ficar com essa noção de interrupção de fluxo para falar de todos esses aspectos, né? Aspecto físico, emocional, mental, financeiro, enfim, todos. E isso funciona também para o nosso nível psicoenergético, né? O nosso sistema, como nós somos uma coisa só, nós somos um todo psicoenergético, físico, mental, emocional. Quando a gente tem uma interrupção no fluxo, a gente, em geral, tem no mínimo algum bloqueio. Esse bloqueio ele pode gerar uma patologia em algum nível, né? Pode ser que ele se manifeste no físico ou não, e é isso que a gente vai falar também sobre a questão da somatização, né? Agora, eu quero tocar num ponto também que foi falado aqui em cima, agora há pouco, que é muito difícil a gente manter 100% do tempo a saúde integral, em todos os aspectos, principalmente, né? Por dois motivos. Aí vamos um pouco mais especulativo, um pouco mais filosófico, aí que a gente não consegue ter certeza, mas é uma proposta, né? Quem me acompanha há algum tempo aqui nos meus conteúdos sabe que eu sempre gosto de colocar as coisas como hipóteses, não como fatos ou verdades, né? É uma provocação sempre que eu faço para você testar, ver se esse modelo, por exemplo, funciona para você. Se funcionar, excelente, mas sempre aberto a críticas, colocações, sugestões. E o que não fizer sentido, fique à vontade para descartar e buscar o modelo que mais funciona para você, né? O que eu quero colocar aqui como um pressuposto também para a gente assumir temporariamente na nossa conversa aqui é que nós somos, primeiro, seres espirituais. Eu estou partindo de um pressuposto espiritualista, um pressuposto de que nós somos algo que transcende o corpo, algo que está para além do corpo. Nós temos uma essência que no momento se manifesta também através do corpo. Então a gente também é o corpo neste momento, mas nós não somos só o corpo. Esse é o primeiro pressuposto. O segundo pressuposto que é decorrente desse é que nós somos um todo integrado. Então, se nós somos algo que é além do corpo, mas nós somos também mente, emoções e corpo, tudo isso funciona como um organismo só. É uma coisa única. Isso não se separa. A gente, quando começa a estudar a espiritualidade, a gente em geral tem muita tendência de separar as coisas, né? O espírito e o corpo, ou até dizer que quando o espírito está no corpo ele está animado, ou ele está reduzido, está restrito, tem menos possibilidades, tal. Eu não gosto dessa visão. Eu acho que o corpo ele é a exata expressão da necessidade espiritual que a gente tem de manifestar. E quando a gente está no corpo, eu não gosto dessa visão de que o corpo é uma ferramenta ou é um veículo, né? Ele é também parte do que nós somos. Então ele é algo super integrado com a gente. Esse é o segundo pressuposto, então, de que tudo isso, todos esses aspectos nossos, eles são uma coisa só integrada que se intercomunica.
Então, um movimento emocional, ele interfere no mental, no físico, no energético, no espiritual. Um movimento espiritual, né, que inclusive o espiritual é uma coisa bem difícil de definir também. O espiritual basicamente é o emocional e o mental, né? Nosso mundo interior. Então, cada aspecto desse, se a gente tem uma alteração, um movimento em algum desses aspectos, ele afeta todos os outros imediatamente, né? Pode ser que o corpo leve um tempo um pouco maior para refletir essas mudanças, refletir esses padrões, mas ele também sente essas mudanças. Quer ver uma coisa, por exemplo, a gente está acostumado normalmente a associar as emoções como algo que acontece em algum lugar, né? Ah, eu senti raiva, eu senti medo, eu senti amor, eu senti alegria, como se isso acontecesse em algum lugar, mas a gente sente isso no corpo. A cada emoção que a gente tem, isso se manifesta imediatamente. É pressão e batimento cardíaco que sobe ou desce, ritmo respiratório que acelera, hormônio que é liberado, né, com músculos que são contraídos dependendo da situação, né? Então, a gente sente as emoções no corpo. E justamente por sentir as emoções no corpo, a gente provoca mudanças no funcionamento do corpo, conforme as emoções que a gente sente. E o terceiro pressuposto que eu quero deixar aqui com vocês e talvez esse seja o mais difícil de comprovar, né, o mais difícil da gente aceitar com tanta facilidade assim, lembrando que é sempre uma proposta, é que nós somos seres espirituais que, na sua essência, trazem um certo grau de desordem. Nós não somos seres completamente ordenados. Nós temos um alto grau de desordem interna. Uma desordem que a gente traz dentro de nós, lá na nossa essência, né? O que eu quero dizer com isso? Eu quero dizer que eventualmente a gente vai adoecer. Eventualmente a gente vai manifestar algum sintoma de queda na qualidade da nossa saúde. Física, inclusive. Física, inclusive. Tanto é que a gente não consegue sustentar a nossa expressão material por muito tempo, né? A gente tem o nosso corpo tem uma vida média de 75 anos, 80 anos, né? Para a média da população. Alguns obviamente vivem mais, mas na média a gente vive 80 anos. A gente, como consciência, como essência que manifesta, e tudo isso é pressuposto, né? Estou partindo desse pressuposto que a gente manifesta o nosso corpo numa associação incrível com o planeta Terra, que fornece a matéria para isso, né? A gente manifesta o nosso corpo, mas a gente não consegue sustentar essa manifestação por um tempo maior do que aproximadamente 80 anos. Então isso é um sinal, na minha leitura, na minha visão, de que a gente tem um fator de desordem interno que acaba deteriorando o corpo, até que chega um ponto que o corpo não se sustenta mais. A gente não consegue mais sustentar o corpo vivo, né? Então, eventualmente a gente vai manifestar algum tipo de desordem, algum tipo de doença. Agora, eu quero também nessa primeira live que a gente está falando aqui sobre somatização e cura, em que a gente está primeiro falando um pouquinho sobre o que é saúde, para poder falar o que é cura, para poder falar o que é somatização. Essa desordem interna, ela é um dos fatores que gera doença, que gera alguma desordem, doença física, doença mental, doença emocional, né, doença psíquica na gente. Agora, existem outros fatores também, existem fatores de acaso. Existem fatores de acaso, né? A gente entrando em contato com ambientes contaminados, contagiosos, ou com pessoas que estão com alguma doença contagiosa, alguma circunstância
em que a gente se expõe a uma possibilidade de adquirir alguma doença, isso também se manifesta na gente, né? E a gente até conseguiria pensar que isso no fundo são construções nossas também para manifestar isso no corpo, né? Se a gente for pensar em escolhas inconscientes, a gente está construindo esse momento de exposição a um ambiente mais de risco, mesmo que a gente não tenha clareza disso, mesmo que a gente não tenha consciência disso no momento, a gente expõe o nosso corpo a uma condição um pouco mais danosa, uma condição um pouco mais perigosa e acaba manifestando alguma coisa no nosso corpo. E tem, no fim das contas, uma questão de escolha também. Tem uma questão de escolha, né? O exemplo mais banal que eu acho que entra nesse caso é fumar, né? Ou beber em excesso. Essas coisas elas também estão sempre associadas à nossa necessidade de experiência, sempre. Não dá para desvincular uma coisa da outra. Porém, a gente fazendo uma leitura um pouco mais superficial desses motivos, né, de adoecimento, eu queria colocar isso também porque eu acho que faz muita diferença a gente trazer isso para o nível da consciência, até conseguir se responsabilizar um pouco mais sobre o nosso estado de saúde. Então a gente pode gerar mais saúde através de escolhas. Então a gente também aí já começa a falar um pouco sobre cura, né? A gente consegue promover cura através das nossas escolhas, através de mudanças nos nossos padrões, mudanças nos nossos hábitos, de atitudes que gerem resultados mais saudáveis para a nossa vida em vários aspectos, né? Tanto emocional, mental, físico, energético. E aí a gente então vamos falar que cura, vamos assumir que cura é o restabelecimento de uma condição mais ordenada. Eu prefiro ordenada do que equilibrada, porque equilibrada ela pressupõe que existem dois extremos e a gente está no meio, né? E eu acho que não é uma questão de equilíbrio nisso, é uma questão de ordem, grau de ordenação. Quanto mais ordenação a gente tem, então, teoricamente, quanto mais ordenação a gente tem, mais fluidez, quanto mais fluidez, mais saúde, né? Quanto mais fluxo, mais saúde. Agora, eu falei agora há pouco que a gente tem, que um dos pressupostos que eu estou colocando aqui é que nós somos seres que têm uma desordem interna intrínseca, né? O nosso momento espiritual, nós que estamos aqui nesse mesmo espaço-tempo, nesse mesmo contexto cultural, a gente tem um nível mais ou menos similar de desordem interna, né? A gente é muito mais parecido do que a gente gosta de pensar que é. Nós não somos tão únicos e exclusivos assim. Então, se a gente traz em nós um potencial de desordem, então dá para dizer que mesmo que a gente não tenha nada se manifestando no momento, em termos de patologia, em termos de doença, a gente precisa ser curado. A gente precisa ser curado. E entendendo esse ser curado como a gente precisa tentar melhorar o nosso grau de ordenação interna. A gente precisa dar um jeito de prestar atenção nessa desordem interna, intrínseca, e dar um encaminhamento para isso. Esse encaminhamento nada mais é do que a nossa jornada de aprendizado ao longo da nossa vida. Uma jornada de ampliação da percepção da consciência, que a gente faz basicamente vivendo e estando atento, estando presente, estando se auto-observando, observando as nossas escolhas, conseguindo identificar padrões e modificando esses padrões, melhorando as nossas escolhas, né? Todo o resto é ferramenta e recurso para promover isso. A cura real, a cura mais profunda, é uma cura que diz respeito à mudança de atitude, diz respeito a uma mudança de atitude que vem a partir de uma percepção interna. Ela vem a partir de um olhar. A gente
tem um entendimento em relação a alguma circunstância, tem algum entendimento em relação a alguma situação que normalmente era causadora de desordem, e a gente compreende melhor algum aspecto nosso que faz com que a gente passe a ter uma atitude mais ordenada em relação àquele momento, àquele contexto. Isso basicamente é a cura mais intrínseca. Dá pra gente fazer outras associações, como por exemplo, uma associação que eu gosto muito, um entendimento que eu gosto muito, que é a partir do momento que a gente entende isso e começa a direcionar as nossas escolhas para um modo de vida que busca essa cura, que busca um caminho de maior integração dos nossos aspectos fragmentados internos, que busque um caminho de ampliação da nossa percepção da consciência, do entendimento sobre nós e sobre a vida, a gente começa a tomar mais consciência sobre as nossas escolhas, sobre as nossas atitudes. E aí a gente começa a fazer escolhas mais conscientes. Dessa forma, a gente faz uma associação muito bacana entre cura e criatividade. A gente se torna seres mais criativos quando a gente tem esse tipo de postura com relação à vida. A gente cria a nossa vida de uma forma mais saudável. E, portanto, a gente cria a nossa cura. Né? A Barbara Brennan, que é a pessoa que estruturou um método terapêutico baseado em manipulação das energias, manipulação do sistema energético do nosso corpo, ela fala em um projeto de cura pessoal, que cada um de nós poderia desenvolver um projeto de cura pessoal para endereçar justamente essas questões intrínsecas que se manifestam na nossa vida o tempo inteiro. E se a gente não estiver atento, a gente não consegue mudar esses padrões. Né? E aí, como é que tá esse papo, hein? Eu falei aqui meia hora sem parar. Ficaram um pouco no comecinho, agora ficou todo mundo em silêncio. Tá claro até aqui? Tem alguma dúvida? Deu para entender? Eu vou só retomando então, essa é a primeira de uma série de lives que eu estou fazendo a pedidos, porque no grupo do Telegram eu fiz uma enquete e as pessoas escolheram esse tema para que eu falasse nas lives sobre somatização e cura. Então essa é a primeira live. Né? A minha proposta de fazer essas lives começando às 10 horas e não ir muito além das 10h30. Então a gente vai pegar alguns dias, algumas segundas-feiras às 10 horas para continuar esse assunto. Esse é só o primeiro, onde eu estou estabelecendo aqui umas bases conceituais para a gente poder aprofundar nos próximos. Alguém quer comentar alguma coisa aí? Como é que tá? Tá claro? Deu para entender esse conceito que eu coloquei de o que é saúde antes de mais nada, de o que é cura, né? Eu precisei combinar com vocês alguns pressupostos para a gente estabelecer uma definição do que é saúde, para aí a gente entender o que é uma alteração na saúde, que então é entendida como uma patologia, e a gente falou que isso é uma interrupção do fluxo, de fluxos, né? Seja em qual aspecto for. E aí eu falei então que isso acontece eventualmente por diversos fatores, e falei que por baixo disso tudo existe uma questão que é a nossa desordem interna, intrínseca, uma desordem que faz parte de nós no nosso momento evolutivo, vamos dizer assim. Né? E que então a cura ela passa a ser um projeto pessoal, um projeto de busca pessoal, de entendimento mais profundo de quem nós somos, da nossa vida, das experiências que a gente passa e de como integrar essas características em nós. Ellen pergunta como acontece o processo de somatização. Ellen, então, eu vou agora dar uma pitadinha no processo da somatização, porque eu vou falar melhor sobre isso na próxima live, na segunda que vem. Lembrando que essas lives, elas ficam depois no dia seguinte, né? Então eu estou fazendo as lives de segunda-feira, toda terça-feira, então eu já coloco a gravação das lives no YouTube, no meu canal lá do YouTube. Então, se não der para
acompanhar, se não der para participar de todas as lives, visita lá meu canal que eu vou colocar essas lives lá, tá? De forma genérica, porque eu quero aprofundar isso na próxima live, né? Eu segmentei os assuntos assim para a gente poder fazer uma série de lives e também, né, já são 10h30, não quero me estender muito mais. A somatização, ela acontece a partir do momento em que a gente, alguma desordem interna nossa, ela fica com tanta energia, ela fica com tanto potencial de realização acumulado, ela fica tão intensa que ela começa a gerar uma interferência no padrão do nosso corpo físico. Não sei se ficou claro o que eu disse, deixa eu entrar um pouco mais de outra forma nesse assunto, né? Então, eu estou falando aqui que nós somos seres espirituais, nós somos seres essenciais, nós temos uma essência que vai para além do nosso corpo. Então, vamos nos limitar na questão do nosso corpo e do nosso corpo físico e nosso corpo espiritual, entendendo que o nosso corpo espiritual ele contém aspectos mentais, emocionais e energéticos. Tá? Eu não vou entrar em mais detalhes dessa definição, que isso é uma coisa bem longa que eu explico melhor no curso Aura, Chakras e Bioenergia, que vai acontecer em breve. Aliás, quem tiver vontade de fazer esse curso, fica atento aí, porque eu vou em breve passar informações de quando a gente abrir inscrições. Mas entendendo basicamente que a gente tem pelo menos essas duas dimensões, vamos ficar nessas duas dimensões, que é a física e a espiritual, e partindo de um outro pressuposto também, que é os nossos aspectos emocionais, mentais e energéticos, eles se manifestam numa velocidade muito mais rápida do que os processos do nosso corpo. Né? O nosso corpo, formado por matéria, ele tem uma velocidade de realização, uma velocidade de materialização menor. O que eu quero dizer com isso? Quando a gente pensa uma coisa, isso é instantâneo. Quando a gente sente uma emoção, isso é instantâneo. E essas duas coisas, quando elas se manifestam, a gente move energia no nosso corpo espiritual também de forma instantânea. Agora, no corpo, se eu quero promover uma mudança no meu corpo, isso leva algum tempo. Né? Se eu quero deixar o meu corpo mais forte, eu preciso fazer exercício durante um tempo. Se eu quero emagrecer, eu preciso mudar minha dieta por um tempo. Se eu quero aumentar minha capacidade respiratória, eu preciso fazer uma natação, por exemplo, por um tempo. É sempre um processo, porque a nossa manifestação física, ela é justamente a manifestação que acontece numa dimensão de espaço-tempo interligados e lineares, que é aqui onde a gente está, o mundo que a gente conhece. Né? A gente precisa percorrer o espaço e o tempo. Por isso, as nossas manifestações no corpo, elas também requerem esse processo de atravessarem um espaço de tempo entre o ponto A e o ponto B. Para conseguir transformar o A no B, existe um processo. Agora veja, no ambiente espiritual, no nosso aspecto espiritual, isso é instantâneo. Né? A gente sente imediatamente, pensa imediatamente, mexe energia imediatamente. Se a gente tem uma questão interna que está lá mal resolvida, um bloqueio, um trauma, uma crença, algum padrão interno que tenha características mais de desordem do que de ordem, e isso está no nosso sistema funcionando sem ser resolvido, sem ser atacado, sem ser endereçado, sem ser compreendido, sem ser integrado, se isso está no nosso sistema, isso começa a interferir nesse processo simplesmente da passagem do tempo, do ponto A para o ponto B. Se a gente pensa, ou se a gente tem uma questão emocional desordenada, vamos chamar de um bloqueio grave, né? De energia, que tem a ver aí com questões traumáticas, enfim, vamos pegar um caso mais extremo, né? Então, entre o ponto A e o ponto B, esse fator de desordem está
interferindo no padrão do corpo físico. Essa interferência chega a um ponto em que ela interfere a tal ponto que ela modifica o padrão de ordenação do corpo físico. E aí a gente abre espaço para a manifestação de alguma doença. Pode ser que a gente baixe o nosso sistema imunológico, baixe a imunidade e se abra para uma possibilidade maior de adquirir alguma doença contagiosa. Pode ser que a gente interfira no funcionamento de algum órgão e aí deixe o órgão debilitado sem conseguir fazer sua função natural. Pode ser que a gente interfira na multiplicação das nossas células, no processo de divisão celular e eventualmente as células comecem a se multiplicar de uma forma indevida e desordenada. Essa é a definição de um câncer, né? As células, é como se elas esquecessem a regra de divisão celular que elas tinham. Tinham que se dividir num certo ritmo para fazer uma certa função. De repente existe uma mutação genética, uma falha na replicação do DNA que faz com que essa regra seja distorcida. E aí as células começam a se multiplicar numa velocidade muito maior, começam a fazer funções que elas não deviam fazer, né? Essa é a definição de o que é um câncer. E todas essas coisas que eu falei, elas são então somatizações. Elas são somatizações. Existem linhas, existem abordagens de entendimento espiritual terapêutico que dizem que praticamente todas as nossas doenças são somatização. São frutos de somatização, de um jeito ou de outro. Eu tendo um pouco para essa linha. Para pensar desse jeito. Porém, isso é só uma pitadinha do que a gente vai falar ainda sobre somatização na live da semana que vem. Tudo certo? Deu para entender? Ficou claro o assunto? Alguém ficou com alguma dúvida? Quer comentar alguma coisa? Senão já são 22h40, a gente vai parando essa live por aqui. Não quero fazer lives muito grandes. Respondam aí para mim. Se estiver tudo bem, a gente encerra por aqui. E enquanto eu sei que tem um delay aí, eu falo aqui, leva um tempinho para chegar para vocês para responder. Enquanto vocês recebem o que eu estou falando no tempo certo aí, deixa eu fazer esses convites, os convites de sempre para vocês, né? Curta, me siga no Instagram, compartilhe com quem você acha que pode, se você gosta da minha abordagem da espiritualidade, que é sempre uma espiritualidade muito pragmática, muito prática, uma espiritualidade que no dia a dia não é só aquela espiritualidade que a gente estuda ou pratica num determinado horário lá no templo, seja ele qual for. É uma espiritualidade que a gente tem que levar para a vida, porque é aqui que a coisa acontece, é no dia a dia. E principalmente numa vida urbana, normal, que envolve relacionamentos, que envolve ter filhos, que envolve trabalhar, pagar contas, né, sofrer com todas as questões aí do mundo, as dores do mundo e eventualmente com doenças também. Então eu gosto de incluir esse tema da doença, porque eu acho que isso também é altamente espiritual, tá? Quem quiser participar do grupo do Telegram, entra lá em deniselias.com.br/telegram, tá? Você tem o link para entrar ou no canal do Telegram, que aí você só recebe os avisos, não tem interação entre as pessoas, ou no grupo do Telegram, que você recebe os mesmos avisos, mas tem a oportunidade de trocar ideias, conversar, mandar mensagens e as outras pessoas também participem junto com você. Tá? Segue aí, entra lá no grupo do Telegram, fica atento. A gente hoje iniciou uma nova jornada 7 dias, 7 chakras e tem uma outra turma programada para o dia 25. Tá? Se você tiver interesse ou conhecer quem tem interesse, por favor, convide para participar dessa jornada aqui. Eu estava fazendo umas contas hoje, eu acho que já foram mais de 1.500 pessoas que passaram por essa jornada. É um número bem legal, fico bem contente com isso. Certo? Espero que vocês tenham gostado, é um assunto bem extenso, bem profundo. A gente vai fazer uma série
de lives, tá? Estou pensando pelo menos 3 lives, deve chegar em 4 lives para a gente falar sobre esse tema de somatização e cura, tá bom? Muito obrigado pela audiência, pela participação de vocês aí. Espero que vocês gostem, compartilhem, curtam, continuem me seguindo e a gente segue a conversa a partir de outros canais. Boa noite, boa semana a todos.